Graça e paz, queridos. Como eu gostaria que todos estivessem aqui, né? Oh, meu Deus, pudesse desfrutar daquilo que a gente tem desfrutado. Amém? Você é um privilegiado nessa manhã de estar aqui, debaixo dessa atmosfera, dessa graça, né? Dessa presença, gente. Aleluia. Pode se sentar. Amados, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, nesse tempo, entender aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para a igreja. Porque nós só vamos manifestar os céus assim. Nós precisamos ser um protótipo de Deus. Nós precisamos manifestar o reino. E para que a gente possa ver na terra se cumprindo os desígnios de Deus, nós precisamos ser arautos, portadores, aonde nós vamos estar anunciando a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então é isso que Deus quer fazer de nós nesse tempo. Nós temos vivido tempos difíceis, onde o inimigo ele tem tentado calar a voz profética. A gente vive em dias onde as pessoas se movem através de enganos, através do racional, através do intelectualismo, mas não sobre a vontade de Deus. E nós precisamos entender que Deus está nos chamando para fazer a diferença em um tempo oportuno. Nós nascemos para um propósito divino. Nós nascemos na vontade de Deus, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Então nós precisamos ser essa voz, esse eco, esse arauto dos céus. Conhecer os planos de Deus, conhecer a vontade de Deus e reproduzir esses planos na nossa casa. Reproduzir esses planos no nosso círculo familiar, na nossa família, no meio da nossa parentela, na nossa igreja, na nossa sociedade. Nós precisamos reproduzir aquilo que Deus quer. Amém? Ser na terra o eco dos céus. Quem vai ecoar a voz de Deus? Quem vai ecoar os céus? Quem vai manifestar os céus? Aleluia! Então essa é a vontade de Deus. Que nós venhamos ser repetidores do som do céu. Repetidores dos desígnios de Deus. Repetidores dos decretos celestiais. E aí a gente vai ver ser cumprido na terra aquilo que é decretado no céu. Quando a gente consegue se colocar na posição de arautos. Amém? Ser um arauto é ser um portador, é ser um mensageiro. Ele tem essa importância de carregar algo de valor. O arauto, ele não carrega qualquer tipo de mensagem. Ele carrega mensagem que pode salvar uma vida, que pode denunciar o inimigo, que pode trazer decretos de vitória. O arauto é tão importante que os gregos, eles acreditavam que jamais em tempo de guerra poderia ser abatido um arauto, ainda que fosse do campo do inimigo. O arauto estava protegido. Quando chegava alguém que era identificado como arauto, ninguém lançava uma flecha, ninguém destruía, porque todos compreendiam que o arauto estava carregando com ele algo de valor.
Então todos queriam saber aquilo que estava sendo carregado. Uma sentença, um juízo, um decreto, uma bênção, um direcionamento, uma denúncia. Alguma coisa ele estava carregando. E eu pergunto para você, o que você está carregando da parte de Deus? Nós precisamos carregar algo dos céus. Aonde nós formos, nós precisamos carregar algo. Nas nossas reuniões familiares, quando você chega lá, você precisa carregar algo e deixar algo ali. No seu trabalho, você precisa carregar algo e de alguma forma você deixar algo ali. Na sua igreja, você precisa carregar algo e deixar algo ali. Nós somos portadores de Deus. Deus deseja manifestar os céus na terra. E Ele faz isso através de homens. Ele faz isso através das nossas vidas. Por isso a palavra de Deus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós estamos cheios de Deus, nós seremos portadores de Deus. Nós denunciaremos o reino de Deus. Nós falaremos das grandezas de Deus. Nós tocaremos e nós anunciaremos e proclamaremos a justiça de Deus. Mas se o nosso coração está na terra, a nossa boca vai falar de porfia, de inimizade, de contenda, de divisão, de orgulho, de ciúme, de vaidade, de briga, de confusão, de inveja. Então, o que nós estamos carregando? Aquilo que você carrega fala de quem você é, de quem você pertence. Nós podemos dizer que somos cidadãos dos céus, mas na verdade estamos a serviço de Satanás. Porque todos nós somos arautas, portadores, assim como os céus têm os seus arautas, o inferno também tem os seus portadores. Existem pessoas que só conseguem portar coisas malignas. Aonde ele chega, tem fofoca. Aonde ele chega, tem confusão. Aonde ele chega, tem facção. Aonde ele chega, tem intriga. Aonde ele chega, tem murmuração, tem queixa, tem reclamação, tem palavras torpes. Então, quando você abre a sua boca, você denuncia quem você é. Você quer conhecer alguém? Converse um pouco com essa pessoa no dia a dia. De alguma forma ela vai se denunciar. É muito fácil eu montar um discurso aqui para você e pregar bonito. Mas fica 24 horas comigo. Se eu xingo palavrão em algum momento eu vou soltar. Se o meu coração está cheio de ira, em algum momento eu vou manifestar essa ira. Se tem sentimentos facciosos em mim, em algum momento eu vou denunciar isso. Porque é impossível nós nos movermos de formas contrárias daquilo que a gente carrega. Aquilo que a gente carrega vai determinar o nosso ambiente, a nossa esfera, aquilo que acontece. A nossa boca, ela tem o poder de gerar vida e de gerar morte. Por isso que nós precisamos ser cheios de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar cheios da palavra de Deus. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar a Deus. Precisamos sacrificar para Deus. Para que nós possamos carregar os ecos dos céus. Os decretos divinos. Oh, narabacai, oh, enalabachou, enaramanai. Nós precisamos proclamar profeticamente a vontade de Deus. A proclamação profética, ela vai trazer uma transformação no ambiente. A
gente vê isso claramente como crentes nos cultos que nós frequentamos. Às vezes a gente está num culto e a gente, mesmo estando no culto, cultuando a Deus, a gente percebe que existe uma atmosfera densa, parece que não está fluindo. E aí, de repente, alguém de autoridade se levanta e começa a profetizar, declarar. Um arauta se levanta e começa a louvar, segundo aquilo que está no coração de Deus. Então a gente vê os céus abertos e a atmosfera muda, se transforma, vidas se transformam. Você entende o poder que Deus nos deu? Você entende o que você carrega? Pergunta para o teu irmão: você tem noção daquilo que você está carregando? Fala: você sabe quem você é? Diga para ele, diga para ela: você é um arauto de Deus. Fala: dentro de você tem decretos. Fala: dentro de você tem juízos. Oh, narabacai, oh, enarabachou, enarai. Haja luz. Nós temos decretos para dissipar as trevas. Bata em retirada, Satanás. Basta, chega. Chega, tarabachou, enaramanai. Não é assim que nós fazemos na libertação? Tu está amarrado. Sai agora. Por que essa autoridade? Porque aquele que é arauto, ele carrega com ele a autoridade. Aquilo que nós carregamos é muito poderoso e precioso. E por causa disso, Deus nos dá autoridade espiritual. Nós temos a autoridade por aquilo que nós carregamos, por aquilo que nós vamos proclamar. O arauto, ele se move pelo Espírito de Deus, pelos ecos dos céus. Ele está ouvindo Deus, ele está entronizado com Deus, ele está captando Deus, ele está cheio da palavra de Deus, ele está cheio do poder de Deus, e ele manifesta os céus. Ele declara com fé, com autoridade, com unção, e se cumpre aquilo que é falado. Por quê? Porque é testificado pelos céus. O arauta, ele é um mensageiro do próprio rei. Ele não está a serviço próprio. Ele não carrega aquilo que ele quer. Ele carrega aquilo que o Deus Todo-Poderoso entrega. O arauto não está fazendo a sua obra por si só. O arauto está a serviço do rei. Ele vai aonde o rei manda ele ir. Ele entrega o que o rei está mandando ele entregar. Ele dispensa aquilo que o rei está mandando dispensar. E por causa disso ele tem autoridade. O arauta, ele carrega o cetro do rei quando ele está em missão. Então, o cetro é símbolo de autoridade. E enquanto ele estiver em missão, ele está carregando o cetro do rei. Aonde ele chega, todos sabem que ele ali está carregando aquilo que o rei mandou carregar. O decreto, o juízo, a sentença, a declaração profética, tudo aquilo que sai da boca do arauto está falando do próprio rei. Ele tem o cetro, ele tem autoridade, por isso ele está sendo protegido, por isso ele está sendo guardado, por isso ninguém toca nele. Ai daqueles que tocarem no ungido do Senhor. A autoridade do arauto está na submissão que ele tem ao rei. A autoridade do arauto vem da obediência que ele tem ao rei. Quer ter autoridade no mundo espiritual? Se submeta. Quer ter autoridade? Obedeça. Quanto maior é o nível de autoridade, de submissão, quanto maior for o nível de sujeição, maior é a autoridade no mundo espiritual. Autoridade é a palavra. Autoridade é Deus.
Autoridade, submissão à palavra, sujeição a Deus, submissão àqueles que são figuras representativas de Deus. Nós somos arautas de Deus. Nós somos arautas de Deus. Nós somos mensageiros do Rei. Nós somos proclamadores das boas novas. Nós precisamos saber quem nós somos, o que nós carregamos. Oh meu Deus, o que você carrega muda destino. O que você carrega traz vida. O que você carrega muda sentenças. O que você carrega transforma ambientes. O que você carrega traz um peso da glória de Deus. O que você carrega gera milagres. Oh, narabacai ou enalabachou enaramanai. Neke patarabachou. Um decreto é uma lei. Um decreto é um juízo em vigor. Um arauto, ele carrega decretos. Ele carrega juízo de Deus. Ele carrega sentença do próprio Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Esdras, capítulo 5, versículo 13 a 15, que o rei Ciro, ele fez decretos para que a casa do Senhor fosse reconstruída em Jerusalém. Diz assim a palavra: contudo, no seu primeiro ano do rei babilônico, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo babilônico os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, e levava para o templo da Babilônia. O rei Ciro confiou a um homem chamado Sesbazar, a qual lhe disse: leve estes utensílios e coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo lugar. Prata e ouro foi liberado. Recursos foram liberados através de decretos. Levanta a tua mão ao céu. Você carrega algo precioso. Você é um arauto de Deus. Se você abrir a tua boca, se você for cheio de Deus, se você tiver autoridade de Deus, não vai faltar recurso, não vai faltar provisão. Porque os decretos celestiais liberam provisão. Foi liberado prata, foi liberado ouro, para que o propósito a qual o rei havia determinado fosse cumprido. Aí eu pergunto para você: você tem uma missão? Deus tem propósito na tua vida? Você tem um chamado da parte de Deus? Se o rei mandou você cumprir a missão, ele te deu o cetro. Se você tem o cetro, você tem o decreto. Se você tem o decreto, a liberação chega. O que nós precisamos é entender quem nós somos, aquilo que carregamos, e aprendermos a executar os decretos. O problema é que muitos de nós não sabemos, estamos confusos, em crise de identidade, não sabemos quem nós somos, por falta de intimidade com Deus. Nós temos a nossa identidade rasurada. E aí muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe aquilo que a gente está carregando. A gente não sabe praticar a autoridade e imputar os decretos divinos. Mas Deus está levantando, Ele deseja levantar
os seus arautos, que vai mudar histórias e vai mudar destinos. Eu declaro e profetizo que a sua história será mudada, o teu destino será mudado, da sua casa, da sua família, da sua cidade, da sua nação, a partir daquilo que você carrega, a partir daquilo da missão que Deus, Ele entregou para você. O decreto do rei Ciro trouxe liberação para as finanças, para que o trabalho fosse feito. Então, querido, nós como arautos, nós precisamos liberar os decretos dos céus. O que está faltando? Qual é o recurso que está faltando? Seja ele emocional, espiritual, financeiro. Qual é o recurso que está faltando? Senhor, Tu me chamou para pregar a palavra. Senhor, eu preciso do recurso para isso. O que você precisa? Eu preciso de unção. Eu preciso de revelação. Eu preciso de conhecimento. Oh, meu Deus, Tu tem uma missão. Eu preciso pregar a palavra. Eu preciso ir atrás de vidas, de almas. Eu preciso anunciar o evangelho. Eu preciso louvar. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar o pão na minha casa. Meu Deus, todos nós temos missões, missões pessoais, missões para o reino, missões que foram dadas por Deus. E esse propósito, ele veio do coração do Pai. Então tudo aquilo que nós precisamos já foi liberado. O que nós precisamos agora é pegar os decretos. É ouvir a voz de Deus. É ouvir o que os ecos do céu, o que os céus estão dizendo. É orar, é se humilhar, é botar a boca no pó e perguntar: Senhor, como eu faço isso? Senhor, introduz em mim. Senhor, e aí você começa a declarar. Você se levanta em autoridade e você proclama, você anuncia aquilo que Deus tem. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhe utensílios de prata, de ouro, de bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Os decretos, eles mudam as esferas espirituais. Os decretos transformam corações. Os decretos atraem a bênção para o cumprimento do propósito. Então foi isso que aconteceu. Agora, só quem tem autoridade pode liberar decretos. O problema é que a gente muitas das vezes perde a autoridade que tem. Como é que nós perdemos a autoridade? Nós perdemos a autoridade pelo pecado, pela rebeldia, pela ofensa a Deus, pela desonra, pela insubmissão. Nós perdemos a autoridade. Foi isso que aconteceu com Adão. Deus colocou ele sobre o governo, mas ele perdeu a autoridade por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, essa autoridade, ela é reconquistada. Então a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos reposiciona no lugar de autoridade. Então o que é que nós precisamos fazer? Ir para a cruz. Todas as vezes que você peca, vá à cruz. Reconquiste a sua autoridade lá. No lugar de humilhação, de entrega, de sujeição. Porque a cruz é isso. É morrer para si, é viver para Deus. É negar a si mesmo e fazer a vontade do Pai. Quando isso acontece, eu caminho em governo, em autoridade. E nós precisamos assumir o nosso papel, gente. Como procuradores de Deus, como arautos de Deus. Salmo 110, 1, 2 vai dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: senta-me à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Aleluia! Através de Cristo Jesus, nós temos autoridades até sobre o inferno, para derrotar o nosso inimigo. A
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 19 diz: e eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Há autoridade para ligar e desligar. A proclamação da palavra de Deus, quando nós proclamamos, quando nós somos procuradores, quando somos arautos, quando declaramos com autoridade, ela tem esse poder de ligar e desligar. Deus nos deu essa autoridade de comandar, de estabelecer. Ligar, querido, é prender, é amarrar com cordas, com correntes. Então, quando nós proclamamos, nós temos o poder, olha o poder que Deus nos dá. A gente tem poder de manietar o valente, de amarrar o valente. Da mesma forma que a gente prende um animal num poste. A gente bota um cachorro preso numa corrente. Nós temos essa autoridade de amarrar, de prender os nossos inimigos. Então, se o inimigo está fazendo festa na tua vida, é porque você não está usando a autoridade. Se o inimigo está destruindo, roubando, matando, aniquilando você, é porque você não está exercendo a autoridade. Porque você não está declarando, sendo um arauto de Deus. Você não está trazendo decreto, sentença. Você não está liberando aquilo que você carrega. Então, assim, Deus não tem filhos prediletos. Mas tem aqueles que sabem quem são. E tem aqueles que não sabem quem são. Tem aqueles que querem sair de casa porque não dão valor àquilo que tem. Tem aqueles que estão dentro de casa, mas sem saber quem são. Então é necessário uma restauração da nossa identidade como filhos de Deus, como arautos de Deus. Se a gente entende que a nossa missão é importante, a gente não se distrai com outras coisas. A gente precisa entender aquilo que a gente carrega, que é muito importante, tem muito valor. Se a gente carrega a presença de Deus, a glória de Deus, as verdades de Deus, o juízo de Deus, ô querido, nós estamos sendo respaldados pelo próprio Deus. Você já viu uma mulher grávida, com barrigão? Aonde ela chega, não é assim? Ela é protegida. As pessoas se preocupam porque sabem que ela está carregando um outro ser. O motorista vai tomar cuidado. A comida, a porção é dobrada. Vai dar lugar para sentar. Não é assim? Recebe um cuidado. Chegou no médico, todo mundo, atenção logo. Vai dar. Por quê? Ela está carregando algo de valor. Ela não está carregando alguma coisa que se negocie, que se compre. O que ela carrega não tem preço. Tem valor. Então, se aquela mulher ela é vista pelos outros, e até mesmo outras pessoas de fora já se compadecem, o marido guarda, os médicos cuidam. Você imagina quando nós carregamos em nós algo que é divino, algo que é celestial, algo que é de Deus. Eu quero profetizar que o diabo não vai usurpar, não vai abortar aquilo que você está carregando. Eu quero profetizar nesta manhã que o diabo não vai conseguir usurpar a essência de Deus que está em você. O temor, a adoração, a entrega. Meu Deus, quantos têm sido roubados? Mas nós precisamos guardar, irmão. E se nós decidirmos carregar
ser uma carta de Deus, então quem vai nos proteger é o próprio Jeová, o general de guerra. Você quer ser respaldado? Você quer ser blindado? Você quer ser protegido? Carrega aquilo que é divino. Carrega aquilo que é do céu. Você vai ver que nenhuma arma forjada do inimigo vai prevalecer contra a tua vida. Nenhuma! Então nós precisamos, como igreja, nos levantar nesse tempo em autoridade espiritual. Precisamos recuperar a autoridade. Precisamos aprender a praticar a autoridade. Neemias capítulo 2, versículo 7 a 9 diz assim: e a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também cartas para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar, visto que a bondade, me perdoe, visto que a bondosa mão de Deus está sobre mim. O rei atendeu aos meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais dos exércitos e de cavaleiros. Gente, Neemias soube da situação que estava acontecendo com o seu povo, com a sua cidade. Então ele foi orar, ele foi se humilhar, ele foi chorar. O seu semblante decaiu, ele se importou. Será que você tem se importado com aquilo que tem acontecido? Será que seu semblante tem decaído? Nós precisamos nos importar quando a gente chega numa igreja e vê a igreja vazia. Nós precisamos nos importar quando a gente vem para o culto e não tem uma alma sendo salva. Nós precisamos nos importar com aqueles que estão se desviando. Nós precisamos nos importar com aqueles que não estão vindo para a casa de Deus. Nós precisamos nos importar, meu Deus, com aquilo que está acontecendo. Com as almas que estão perecendo, com o nível de destruição da igreja. Nós precisamos nos importar. Nós precisamos ser, cheios de compaixão e de amor e de altruísmo. A gente tem que parar de ficar olhando só para o nosso umbigo. Porque se a gente ficar olhando para nós, nós não seremos ecos dos céus. Nós não seremos portadores de Deus. Nós não carregaremos a mensagem de Deus. Aqueles que se importam só consigo mesmo, não tem nada para carregar da parte de Deus. São egoístas, avarentos. Eles comem tudo para si. Aquilo que Deus vai entregar para você é para que você passe para frente. É para que você cumpra a missão. É para que você entregue. É para que você libere. E a bênção sobre a tua vida depende dessa liberação. Porque quando eu entrego, eu recebo. Quando eu dou, eu recebo. Como que a sorte de Jó foi mudada? Quando ele liberou, quando ele entregou, quando ele orou. Então ele foi restituído, ele recebeu em dobro. Então, por favor, mudemos um pouco as nossas orações. Talvez você esteja tão choroso pelas suas dores, mas você nunca parou para pensar que existe alguém que sofre muito mais que você. Às vezes reclamamos por uma roupa nova que a gente não vai poder comprar. E a gente esquece que tem pessoas que estão na rua, nuas, sem ter o que vestir, sem um teto para dormir, sem comida para comer. Aprisionadas, amarradas, cativas ao diabo. Somos tão egocêntricos.
O arauta, ele se move por um propósito. O arauta se move numa missão. O arauta não se move em propósitos pessoais. Não, ele se move em propósitos divinos. E, inclusive, ele arrisca a sua vida. Ele tem que sair no meio de uma guerra, no meio de um esquadrão. Ele tem que passar ali para poder trazer a mensagem, para poder trazer o decreto. Mas ele vai, mesmo que seja capaz de entregar a sua vida, ele vai, porque ele entende que a missão é maior do que a própria vida dele, que o propósito é maior do que a própria vida dele. Às vezes Deus nos chama para fazer a obra, e por qualquer coisa a gente desiste. Por quê? Porque a gente não sabe por quê? Porque a gente tem a nossa vida como mais preciosa. Os nossos afazeres são mais preciosos. O nosso lazer é mais importante. As nossas ambições pessoais são mais importantes. Somos egoístas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando eu falo somos, eu não estou atacando você, não. Eu estou me colocando como egoísta. Como igreja. E Deus está querendo mudar o nosso coração. Deus está querendo mudar o nosso coração. Eu acho que se a gente parar de orar um pouco menos por nós e orarmos mais pela igreja, nós vamos ver essa igreja crescer. Eu acho que se a gente, deixar de assistir um pouquinho Netflix e ir para a rua, para poder anunciar Cristo e ganhar almas para Cristo, nós vamos estar cumprindo a missão e nós vamos ver o reino de Deus expandir. Meu Deus, chacoalha esse irmão e fala assim: o propósito é maior que a tua vida. Fala, a missão é maior do que os teus sonhos. Os sonhos de Deus são maiores. O propósito de Deus é maior. É maior, meu irmão. É maior. Esses dias eu vi no Facebook, ou sei lá, em alguma rede social, uma menina de 15 anos. Estava lá na África, vocês viram? Que coisa linda, apareceu nas manchetes. Menina de 15 anos troca festa de debutante por missão na África. Oh, meu Deus. Que mais corações como esse se levantem e sejam despertados. Pai, que o meu coração se converta como dessa menina. Que nós possamos estar dispostos a abrir mão de coisas pessoais em prol a propósitos maiores. Propósitos maiores. Como arautas de Deus. Propósitos divinos como arauta de Deus. O propósito é maior. A missão é maior. Meu Deus. Aquilo que você carrega é precioso. Você carrega Cristo dentro de você. Você carrega Cristo dentro de você. Você pode entender isso. Você é um pequeno Cristo. Você carrega Cristo dentro de você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não vive mais para si, mas Cristo vive em você. Cristo. A missão tem que ser maior do que o meu cansaço. A missão tem que ser maior do que os meus desejos pessoais. A missão e o propósito tem que ser maior. Então Deus está realinhando o coração dos arautos. Por isso que a gente tem visto tantas pessoas anunciarem tantas coisas, mas a gente não vê mudança. Porque elas anunciam coisas de si próprias. A gente ouve nesse tempo tanto, eis que te digo, eis que te digo. Semana passada eu ouvi de um caso de um pastor que mandou fechar a igreja e levar todo o rebanho, toda a igreja para um sítio. E disse que não tem mais retorno, não tem mais volta. Porque Cristo está voltando e eles estão ali para se esconder do anticristo. E falou que não pode mais pregar a palavra para ninguém. Não dá mais tempo. Quem foi salvo. Quem não foi salvo, já era. Não tem mais jeito.
que nós carregamos é maior do que a nossa própria vida. Se for necessário morrer para salvar uma vida, isso é Cristo. Isso é ser Cristo. Como que eu vou me esconder? Se eu sou luz dessa terra, eu preciso colocar o candeeiro para cima. Ele não pode ficar debaixo do alqueire. Se eu sou sal desse mundo, meu Deus do céu, como eu não vou temperar? Como eu não vou mudar? Eu preciso mudar o ambiente onde eu vivo. E aí eu pergunto para você, aquilo que você carrega, meu Deus, aonde você chega, o ambiente tem mudado? Shekatarabakata labashou enaramanai. O rei, ele dá cartas para Neemias. Neemias iria precisar de finanças. Neemias ia precisar de proteção. Ele precisava de recursos. Então ele dá cartas. Ou seja, aquelas cartas são decretos, liberações, ordenanças. Toca aí nesse irmão e fala assim: você é uma carta do céu. A carta precisa ser aberta. Você precisa abrir a tua boca. De repente você chega num ambiente, está faltando paz. Abra a tua boca e estabeleça a paz. Você chega num ambiente, tem tristeza. Abra a tua boca e estabelece a graça de Deus. Meu Deus, você chega num ambiente, as pessoas estão passando fome. Abra a tua carteira e bota comida naquele lugar. Ó Deus, meu Deus! Você é um arauto de Deus. Carta de Deus. As cartas, que eram decretos, elas foram distribuídas ao longo do caminho para pessoas de autoridade. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, você como carta de Deus, meu Deus amado, vai chegar nos destinos certos, nos lugares certos, como autoridade espiritual, e vai mudar atmosferas, vai mudar vidas, vai mudar recursos, vai mudar situações, em nome de Jesus. Então nós precisamos ser eco do céu, para que essa obra seja concluída. Para que os recursos cheguem para essa casa. Para que as almas que estão presas aqui na Ilha do Governador cheguem. Pessoas de longe, de perto se estabeleçam, cheguem. Aqueles que têm fome, que eles venham comer. Aqueles que têm sede, venham beber. Aqueles que estão desesperados, encontram alívio. Nós precisamos clamar. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos proclamar. O ano de 2023 está encerrando. E eu quero que você pergunte ao teu irmão: quantas cartas nesse ano você distribuiu? Quantas almas você ganhou para Cristo esse ano? Deus te deu um ministério. Qual foi a proporção do crescimento desse ministério? Como que você usou os dons? Como que você usou o talento? Como que você usou o recurso? Quais foram os decretos estabelecidos? Quais foram os juízos liberados? Ou será que a sua carta está selada até hoje? O ano começou, encerrou, Deus distribuiu cartas, te deu autoridade, te deu unção, te deu poder, e você ainda está aí com essas cartas seladas? Quantas almas? Quantas almas, irmãos? Marcamos um batismo. Cancelamos o batismo. Vocês não se entristeceram, não? Será que alguém chorou, meu Deus? Será que alguém chorou? Aí eu pergunto, os líderes de núcleo, será que vocês estão sendo carta? Será que vocês choraram para que almas viessem se converter? Será que tem alguém lá nesse núcleo que precisa ainda confirmar a sua fé em Cristo?
Você tem aberto a sua carta? Você tem proclamado? O quanto seu núcleo cresceu? Quantas vezes nós fomos à rua? Porque quando a gente sai para entregar alimento, nós saímos com cartas, com decretos espirituais. Aquele alimento é físico, mas existem decretos e cartas espirituais. Quando a gente vai na rua, quando a gente vai visitar uma alma, quando a gente abre a boca para pregar a palavra de Deus, somos arautos. Escute, você não precisa ter um microfone na mão para ser um arauto. Você não precisa ter um púlpito para ser um arauto. Não precisa. Existem momentos secretos nossos que a gente, meu Deus, a gente pode liberar coisas que vai mudar uma vida, uma história, uma sentença. Então essa é uma reflexão para nós, última manhã de glória de 2023. E se Deus está querendo fazer alguma coisa nessas manhãs, é isso. Transformar o nosso coração e nos alinhar nos propósitos dele. Nos alinhar, irmão. Não se engane. Deus me colocou para pregar nas redes sociais. Mas o propósito é maior. Muito maior. Deus colocou o Douglas lá naquela empresa, o propósito é maior. Deus colocou o Kelly naquela empresa, o propósito é maior. Deus, Sara, está te levando para essa universidade de medicina, mas o propósito é maior. Deus, Paulo Henrique, está te levando lá para os bombeiros, mas o propósito é maior. E é cada um de vocês, aonde Deus vai abrir as portas, aonde Deus já estabeleceu e vai estabelecer, o propósito é maior. Não se esqueça disso, não se trata de nós, se trata dele. É tudo por ele, para ele. É maior, gente. O propósito é maior. O Douglas é um sacerdote do seu lar, da sua casa. Ele tem a responsabilidade de dar o pão, de colocar a comida para o seu lar, sustentar a sua família. O propósito é maior. Ele entende o peso da responsabilidade quando ele sai para trabalhar. Se ele fosse sozinho, talvez ele engolisse tanto sapo igual ele engoliu, eu tenho certeza. Cada um de nós já engoliu sapo na vida. Não tivesse aguentado tantas ofensas e tantas coisas. Porque quando a gente é sozinho, quando se trata de nós, quando a causa é nossa, a gente tem o direito de dizer, deixa pra lá, preciso disso. Um filho solteiro, Paulo Henrique, de vez no final do ano, ele pegava uns bicos aí pra trabalhar. Pra quê? Pra comprar roupinha pra ele, as coisas. Não era pra botar comida dentro de casa, pagar uma conta de luz. Então, tipo assim, comecei a trabalhar. O patrão pegou no meu pé. Tô perdendo nada, só vou deixar de comprar uma calça. Sai fora, vou me embora. Ficar tendo que aguentar isso aqui. Mas ele foi guerreiro, carregou peso, foi. Ele ficou bonitinho. Ele é guerreiro. Trabalhador, menino. E ficou. Mas não precisava. Vocês estão entendendo a diferença que eu estou falando? Não faz diferença. É só... Claro, eu não estou dizendo que não é importante aquilo que ele estava galgando, aquilo que um jovem está galgando, está trabalhando. Mas estou falando quando tem um peso de uma responsabilidade. É diferente. Então a gente faz sacrifício porque tem um propósito maior. Um propósito maior. Valquíria, Viviane, são mães guerreiras, solteiras. E precisam levar o pão de casa. Então tem uma responsabilidade. Então vocês sabem o peso que vocês carregam. E vocês entendem que muitas vezes sacrificam por quê? Porque vocês olham o quê? Para a casa de vocês, para os filhos de vocês. Então eu vou pegar e vou fazer. Eu vou trabalhar, porque a missão é maior. O propósito é maior. Você está pensando que eu não tive vontade de desistir de ser pastora? De estar na igreja? De cuidar de ovelha? Ovelha dá trabalho, irmão. Na Bíblia diz que ela não deveria dar não, que ela é mansinha, bonitinha. Ouve a voz do seu Senhor, a gente vê aquelas ovelhinhas lá, tudo lindinha, né?
ouvindo a voz, seguindo o pastorzinho, tão lindo. Mas na realidade não é assim não, irmão. Tem umas ovelhinhas que parece mais um bode. Manca, cheia de carrapicho, gosta de brincar na lama, desobediente, se desgarra, cansa o pastor. Por que eu não desisti? Porque o propósito é maior. Oh meu Deus, porque não se trata de mim. Eu não estou aqui para sustentar um status de pastora, oh meu Deus. A responsabilidade é muito grande. O peso é muito grande por causa de um status. Não, eu nunca nem desejei ser pastora. Eu nunca nem desejei ter status de pastora. Mas eu estou aqui porque eu entendi o chamado, a missão. E a missão é maior. O propósito é maior do que a minha própria vida, do que a minha vontade, do que o meu querer. Quem está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando nessa manhã? Oh meu Deus! Oh narabachou e naramanai! Em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar e entender o propósito. A palavra, às vezes Deus nos coloca em determinados lugares e esferas, a gente não entende o propósito. A palavra de Deus diz que houve um rebuliço na cidade de Suzã. O rei queria uma nova rainha. E Radassa chega lá, no meio de todas aquelas candidatas, que passaram meses se hidratando, se tratando, para poder ser eleita rainha. E a gente conhece a história. Ela chega diante do rei, e o rei acha graça na vida dela. Não pela beleza dela em si. Ela era uma menina linda, uma jovem linda, como todas as outras que estavam lá, porque não tinha nenhuma zarolha lá, nenhuma capenga lá, porque não podia chegar não, irmão, diante do rei não. Lá só tinha jovens donzelas e lindas, tá? Eram eleitas para estar ali. Por que Radassa foi escolhida? Porque nela existia, ela carregava com ela algo precioso. Ela era uma carta. Ela carregava algo dentro dela que as outras não carregavam. Você pode entender isso. Se você carregar algo precioso, meu Deus, quando você chegar, a porta vai se abrir, vão te escolher. Olha, tem vários outros candidatos, eles talvez estão até mais qualificados que você, mas eu não sei porque eu quero você. Quando eu cheguei lá para alugar minha casa, que eu gostei, que eu profetizo que é minha, e aí a menina, a proprietária falou assim: olha, é uma enxurrada de gente que veio ver essa casa, mas eu vou falar uma coisa, eu vou alugar para você, porque eu gostei de você. O que é isso, irmão? Graça. Era algo que eu estava carregando. Ela não gostou de mim, as pessoas não gostam de mim. Eu sou chata, irmão, tem carrapicho, eu tenho problemas, eu tenho defeitos. Eu sou uma mulher mortal igual você, pecadora igual você. Mas quando as pessoas, elas querem estar perto de mim, quando as pessoas se alegram de estar comigo, é porque eu carrego algo em mim. Eu carrego algo. E esse algo que faz a diferença. Nós somos vasos de barro. Mas existe algo que é mais precioso do que nós e que está dentro de nós. E a palavra de Deus vai dizer que Radassa está ali, é eleita agora, rainha Esther. E de repente, vem um decreto da parte do rei para destruição do povo judeu. Aniquilação, irmão, de todo o povo judeu. Quando Mordecai, ele tem aquela notícia, ele diz: opa, cadê Esther? Cadê Radassa que não se posiciona? Onde está ela? Mordecai tipifica o Espírito Santo de Deus, aquele que está à porta do palácio intercedendo o tempo todo, instruindo,
direcionando. E aí o Espírito Santo de Deus vai lá e lembra a Radassa que Deus colocou ela dentro daquele palácio para um propósito maior. E diz para ela, olha, você pode até optar, escolher não fazer aquilo que você tem que fazer. Saiba que Deus levantará outro no teu lugar. Escute, você não quer mais ser um pastor? Tudo bem, Deus levanta no teu lugar. Você não quer ser mais um diácono? Tudo bem, Deus coloca outro no teu lugar. Você não quer mais ser um levita? Tudo bem, Deus coloca outro no teu lugar. Você não quer ser mais um membro de igreja? Tudo bem, Deus vai continuar sustentando a sua igreja com a destra da tua justiça. Mas escute, quem está fora do propósito não tem proteção. Quem está fora da missão perecerá. Olha para o teu irmão e fala, o propósito te respalda. A igreja precisa de você, é você que precisa da igreja. Chacoalha esse irmão e fala assim, é você que precisa, querido. Quem é que trabalha muito aqui para Jesus? Levanta a mão, quero ver. Quem trabalha muito para Jesus? Ah, tem várias pessoas que trabalham muito. Você tem vários ministérios, já trabalhando, está servindo. Olha para esse irmão, fala assim, misericórdia, ninguém está trabalhando não? Misericórdia. Olha para o teu irmão e fala assim, é muita graça de Deus na tua vida. Fala assim, Deus só te colocou dessa forma, porque o nível de proteção precisa ser grande na tua vida. Fala, você fora desse ambiente, você morre, você sucumbe, você é destruído pelas suas concupiscências. Então Deus te ocupa para te proteger. Deus te ocupa para te proteger. Deus te ocupa para te proteger. Caiu enalabachou. Mente vazia. Então não vem te dar uma de bonzinho não, o propósito é maior. Você não está sendo bonzinho não, é a misericórdia de Deus na tua vida. É a misericórdia. Sabe o que a gente faz quando a gente faz do propósito? O próximo passo, morrer. É assim mesmo. Quando a pessoa diz, pastora, não, porque eu não estou querendo mais. Estou querendo, não estou dando tempo. Aí ela vai descambando. O próximo passo é morrer. Por quê? Porque saiu da zona de proteção. Saiu da zona de proteção. Esther, você ainda não entendeu por que Deus te fez rainha, não? Se você não quiser fazer, tudo bem. Deus vai levantar outro que faça no teu lugar. Mas certamente você e a tua casa perecerá. Deus vai dar livramento e escape de outra forma. A obra de Deus vai continuar. A obra de Deus não para. Se a pastora Valéria, esses dias vocês viram lá, o irmãozinho louvando a Deus, pum, foi para o céu. Ninguém sabe o dia e a hora. De repente estou pregando aqui agora e pum, Deus me leva. Você acha que a transforma para? O propósito é maior, meu irmão. Sou eu que preciso de Deus e da graça. A missão me protege, me respalda. Deus não precisa de mim. Nerekeia na labacatarai. Checatarabachou. A obra continua. Eu já vi muita gente achando que era muito. Achando que depois que largasse o ministério ia quebrar. Porque eu sou a líder do ministério de intercessão. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo a televisão? Foi eu que dei. Tá vendo aqui essas cadeiras? Foi eu que dei. Você tá vendo aqui, olha, não foi tudo eu que fiz. Aí a pessoa se sente um semideus porque ela fez alguma coisa pela igreja. Ela não entende que o propósito é maior do que ela. Aí ela sai da igreja, ela acha que tudo vai acabar. Ela sai da igreja e acha que a igreja vai fechar. Porque ela se sente mais do que a igreja, mais do que o próprio Deus. Meu Deus, isso é Leviatã purinho. Orgulho. Nós passamos por uma rebelião aqui. 90% da igreja foi embora, 10% ficou e a igreja permaneceu. Porque essa igreja é do Senhor. A igreja não é sustentada por dízimos. A igreja é sustentada pelo próprio Deus.
O dízimo te respalda. Deus não precisa do teu dízimo, você que precisa da fidelidade para ser respaldado. Pensando que Deus está mendigando para você? Quando Deus te estabelece e manda você caminhar em fidelidade, é para que você possa caminhar debaixo de proteção. Meu Deus. Esther, você está entendendo a missão? Você está entendendo o propósito? Mas acontece que o rei não me chama muito um tempão. Pode acontecer de eu morrer, se eu entrar na presença dele sem ser comissionada, sem ser convidada. Aí vem o Espírito Santo, mas o propósito é maior. Se tiver que morrer, morra. Se tiver que sacrificar, sacrifique. Se tiver que gastar o seu tempo, gaste. Faça o que você tiver que fazer, mas cumpra a missão, cumpra o propósito. Olha para o teu irmão e fala: sacrifique o que for necessário, mas cumpra a missão. O que ela fez? Chamou a turminha dela, vamos orar e jejuar. 3 dias sem comer, sem beber. No livro do historiador Flávio Joséfo, relata detalhadamente essa entrada triunfal de Esther. É muito lindo. O historiador Flávio Joséfo é um historiador que é muito respaldado, né? Até por grandes teólogos, porque ele era um judeu e tudo aquilo que está contextualizado ali está dentro de histórico, né? De relatos, tá bom? Então, a gente pode conjecturar dentro disso, né? E ele diz que Esther entra com as suas vestes reais. Ela estava 3 dias sem comer, sem beber, ela estava fraca. O rei estava lá sentado. Quando Esther entra, Esther no meio do caminho, ela sente uma vertigem. E ela tem uma sensação de que ela vai desmaiar, ela quase desmaia. O rei sai correndo, ele se levanta do trono. O rei não faz isso, gente. Mas ele se levanta do trono e ele segura Esther, apoia Esther e diz para ela: o que você quer, minha amada? O que eu tenho é teu. Pode me pedir o que tu quer. Ela alcança graça e favor. Por que ela alcança graça e favor? Porque ela carregava algo importante dentro dela. Aquilo que ela carregava era mais precioso do que a vida dela. O propósito era mais precioso. Então, se ela carregava algo de Deus, Deus estava respaldando. Deus estava garantindo. E Deus encheu o coração do rei de graça e de misericórdia. E a palavra de Deus diz que todo povo teve um grande livramento. A sentença e o decreto foi estabelecido para que existisse morte. E um decreto do rei não pode ser revogado. Então, mediante a situação, o rei, ele traz outro decreto. Ele revoga outro decreto, dando o direito dos hebreus se defenderem e guerrearem. E eles prevalecem por quê? Porque eles estavam defendendo aquilo que eles carregavam. Não se tratava deles, irmãos, se tratava do nome do Deus Todo-Poderoso. Eles representavam o nome do Deus Todo-Poderoso, o nome do grande Eu Sou, o nome do Deus de Israel. Eles representavam o próprio Deus. E aquilo que eles defendiam era Deus. Quando você se move no propósito, quando você defende as causas de Deus, Deus te respalda. Sabe o que aconteceu? O decreto que existia sobre os hebreus era que eles fossem mortos e todos os seus bens fossem saqueados.
Naquele dia, houve grande livramento para os hebreus. Eles derrotaram os seus inimigos. E houve festa em Susã. Sabe como é que começa o livro de Esther? Com festa. Festa da carne. O rei se embebedando, mostrando lá as suas grandezas, se exibindo. Vasti sendo destituída por causa de orgulho e presunção do rei. Começa assim, nessa carnalidade. Mas agora termina com a festa do povo de Deus, celebrando a vitória de Deus. Então não importa o começo, o importante, ainda que o começo seja difícil, não desista da missão. Pega na mão desse irmão e fala, ainda que o começo seja difícil, não desiste da missão não. Meu Deus, seja um arauto de Deus agora e diga em nome de Jesus, não desista. Deus colocou algo importante dentro de você, algo de valor dentro de você. Não desista, não desista, não desista. Eu vou encerrar. Olha para esse irmão e diz assim: esse é o tempo de você se levantar. Fala assim, Deus está levantando uma igreja cheia de Esther, que entende o propósito, que entende o chamado, que se consagra, cheia do Espírito Santo, que caminha em unidade para estabelecer propósitos divinos. Uma andorinha só. A igreja não pode caminhar sozinha. Nós precisamos da unidade. Nós precisamos de unidade. Esther não era boba, conclamou o povo, oração e jejum para todo mundo. Mordecai também anunciou arauta. Todo mundo jejuando, todo mundo se consagrando. A unidade da igreja. Unidade. Nós precisamos de um alinhamento. Nós precisamos estar debaixo de aliança. Nós precisamos estar debaixo de cobertura espiritual. A gente não é capaz de cumprir o nosso chamado sem as alianças certas. Eu não tenho tudo, mas Deus vai colocar pessoas do meu lado que vai ter o que eu não tenho, para que eu possa cumprir o chamado, a missão. Então a gente não caminha sozinho. Eu não consigo fazer essa obra sozinho, por isso que eu tenho pastores auxiliares, missionários, diáconos, obreiros, levitas. Imagina se eu tivesse que fazer tudo sozinho, começasse a cantar aqui, não ia ficar ninguém na igreja. Só ia poder ter guerra, batalha espiritual, ninguém ia aguentar, meu Deus. Ficar vendo guerra espiritual o tempo todo. Então Deus levanta o corpo. Cada um tem um dom, um talento, um chamado. Se eu fosse ficar tirando foto aqui, as fotos iam ficar tudo borrocadas, ninguém ia gostar de ver as fotos. Mas como igreja, em unidade, nós cumprimos o propósito. Então entenda que quando você caminha em unidade, você está alinhado no propósito de Deus. Alinhado no chamado, na visão, naquilo que Deus tem para nós, alinhamento. Você sabe o que é alinhamento? Quando eu digo, pastora Viviane, eu estou com você. Pastora Samanta, eu estou contigo. Irmã Leda, eu estou contigo. Missionária Valquíria, eu estou contigo. Você pode dizer isso para o teu irmão? Fala, eu estou com você, meu irmão. O nome disso é alinhamento, o nome disso é unidade. É uma conexão espiritual no nosso espírito que nos faz andar em comunhão, em unidade, em um propósito maior. Não sou exclusivista. Na igreja não tem panelinha, está repreendido.
Eu me alegro quando cada jovem chega. E eu quero que jovens se expandam. Eu quero que tenha... Hoje tem 50, eu quero que tenha 100, eu quero que tenha 200, eu quero que tenha 1000. E todos eles vão ser abraçados, vão ser agregados. Nós vamos caminhar juntos, nós vamos comer juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos para a vigília juntos, nós vamos passear juntos. Unidade! Porque o propósito é maior. O propósito é maior. Se você faz grupinho, você não entende propósito. Se você quer caminhar em grupinho dentro da igreja, você não entende propósito. Não entende. Você não sabe o que é ser igreja. O propósito é maior. O propósito é maior. Eu quero que o ministério de dança cresça. Oh, meu Deus. Esses dias a Carla me chamou lá embaixo e falou: pastora, eu estou querendo entrar para o ministério de dança. Carla, falei, glória a Deus. Ela queria minha aprovação, ela estava com medo. Não, pastor, eu já vim ensaiar e tudo mais. Falei, vai, a Sara vai te instruir, vai mostrar o caminho, vai dizer o que você tem que fazer. Eu não estou velha não. Eu falei, você carrega algo dentro de você. Sabe o que vai acontecer? Você vai encorajar as outras coroas a participarem também. Porque nós não somos uma panela, nós somos igreja. E nós nos movemos num propósito maior. Então não tem idade para dançar. Que dança crianças. Estou até sentindo falta do Ministério Infantil Kids aqui com a bandeirinha para abrir o culto. Porque eles precisam fluir também em Deus. Que dancem os anciões, que cantem os anciões, que cantem os jovens. Que intercedam as crianças, que intercedam os anciões, que intercedam os jovens. Nós somos um. Nós somos um, irmão. Eu quero que um grande exército de guerreiros espirituais cresça. Aquele que tem ciúme, aquele que é individualista, não conhece o propósito. O propósito é maior. O propósito é maior. Então nós precisamos de unidade. Se a gente está alinhado, irmão, a gente está em concordância. A gente está em obediência, a gente está em sujeição e submissão. Hoje foi feita uma convocação para que todos estivessem aqui na 7ª volta. Todos do ministério. Porque quem está alinhado caminha junto. Sei que tem pessoas que hoje justificaram, pastor, eu não posso, estou com dor, não posso, porque eu estou trabalhando. Mas não estou falando disso. Eu estou falando que quando a gente pode, a gente não faz, porque a gente não está alinhado com a visão, com o propósito. A gente não está disposto a sacrificar. Aí a gente responde, não, mas minha cama está gostosa. Mas eu estou com muito sono, eu estou cansado. Ah, então você acha que as outras pessoas não estão cansadas. Você acha que as outras pessoas dormem sobre espinho, né, bonitão? Isso é um egocentrismo. A gente acha que o outro deve fazer por nós aquilo que a gente não tem que fazer. Então você acha que ninguém está cansado aqui? Então, se você podia estar e você não esteve, falta de alinhamento. E eu vou dar como dever de casa, quem não veio assistir essa palavra. E me passar o esboço depois, dever de casa. Reunião ministerial vai trazer o esboço da palavra. Por quê? Porque nós só vamos cumprir, só vamos nos levantar como igreja, como arautos, se a gente tiver unidade. Unidade no corpo. Eu podia estar e não estive. Não estou alinhado, meu coração não está alinhado. Eu não estou carregando um propósito. Aquilo que eu estou carregando é individual, é pessoal e não está alinhado com a visão do reino. Se eu estou alinhado, eu considero aquilo que o meu líder espiritual diz. Se eu estou alinhado, eu considero e me submeto àquilo que o meu líder espiritual está dizendo. Porque se eu não estou habilitado para obedecer e me submeter
aos homens, aos meus pais, aos meus pastores, então eu não sou capaz também de obedecer a Deus. Agora deixa eu te falar, o alinhamento define destino. Você sabe por que tem gente aí igual barata tonta? Porque não tem destino, porque quem dá destino é o pai. Aí vem o pai que carrega a aljava com as flechas e vai lançando. Aí pegou. Aí ele tá lançando. Aí ele lança advogado, médico, levita, juiz, promotor. Aí ele tá lançando. Aí ele... Eu tinha aqui o presidente da república, mas cadê? E não tá. A flecha não tá alinhada. Você vai ser lançado como? A flecha tá vendo Netflix. Não tá na aljava. Tá dormindo até meio-dia, não tá na aljava. Não tá na aljava. Isso quando o diabo não pega ela. Porque ela mesmo se lança. E quem se lança é capturado pelas trevas. Então, é o alinhamento que define destino. A sua bênção está na obediência. Olha para esse irmão e fala assim, a sua bênção está na obediência. Está na obediência a Deus e naquele quem Deus constituiu como autoridade. Quando você se alinha e se sujeita, você prospera. Olha para o teu irmão e fala assim, quando você está alinhado e sujeito à sua liderança, você prospera. Princípios, gente, espirituais. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar que Deus vai se mover em nós. Que Deus vai gerar uma tempestade dentro de nós. Que Deus vai mover as águas que estão paradas dentro de nós. Porque nós temos o eco do céu, nós temos o som do céu. E nós precisamos alterar as esferas espirituais. Nós precisamos trazer decretos celestiais.